Apocalipse capítulo 5, vamos abrir esse texto. Apocalipse capítulo 5, todo o capítulo, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E cantaram um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões se prostraram e adoraram. Esse texto, ele traz para nós algumas verdades que são fundamentais para nós diante do quadro que estamos vivendo hoje, diante das perspectivas ou das não perspectivas, das incertezas que temos em relação ao nosso futuro. O que eu queria compartilhar com a igreja nossa última reflexão do ano é o seguinte: diante da incerteza de um futuro incerto, a única certeza é que Deus está assentado no trono. Diante da incerteza de um futuro incerto, a única certeza é que Deus está assentado no trono. Nós estamos no limiar de um novo ano. Há expectativas
esperanças, há também dúvidas e incertezas quanto ao futuro. A questão é o que será do novo ano que se inicia. João, ele estava na ilha de Patmos. Patmos é uma pequena ilha grega localizada no mar Egeu, a cerca de 30 quilômetros da costa da Turquia. É uma ilha montanhosa com uma área de cerca de 34 quilômetros quadrados. Era uma ilha relativamente pobre e remota e era usada principalmente como um lugar de exílio para prisioneiros políticos. João, ele foi exilado nesta ilha por volta de 95 a 98 depois de Cristo, no reinado do imperador romano Domiciano, que governou Roma entre 81 a 96 depois de Cristo. Domiciano era um governador conhecido por sua autoridade e impopularidade. Ele gostava de se intitular como Dominus et Deus, isto é, Senhor e Deus. Ele gostava e queria ser tratado como Senhor e Deus, e queria ser adorado como Deus. Ele era cruel e sanguinário. Ele perseguiu de forma cruel os cristãos. Ele decretou a apreensão de obras e escrituras cristãs, destruição de igrejas e a perda de direitos aos cidadãos cristãos. Depois de tudo isso, ele determinou a prisão dos membros da igreja, da hierarquia da igreja, dos bispos, diáconos, dos clérigos. E, por fim, ele exilou a João na ilha de Patmos. João, ele era o último dos apóstolos vivos. João estava ilhado, incapaz de socorrer a sua igreja que estava sendo perseguida, as suas ovelhas que estavam sendo perseguidas, que estavam sendo mortas, que estavam sendo caçadas por Domiciano. Domiciano que exigia ser adorado como Deus e que exigia que os cristãos renunciassem à sua fé em Deus. E como eles se recusaram a renunciar à sua fé em Deus, eles foram perseguidos cruelmente por Domiciano. No coração de João surge então uma profunda desesperança, uma profunda incerteza quanto o que seria do futuro da igreja. Ele estava preso, era o último apóstolo, estava ilhado, ele não podia socorrer a sua igreja, ele não podia alimentar a sua igreja, ele não podia visitar as suas ovelhas, ele não podia fazer nada. Para ele, para João, então, o futuro da igreja era algo profundamente incerto diante da violenta perseguição que ela enfrentava por Domiciano. Isolado, incapaz de fazer alguma coisa pela sua igreja, pelas suas ovelhas, o que restava a João era suplicar a Deus misericórdia pelo seu povo, suplicar a Deus misericórdia pela sua igreja. E aí então, João, naquela ilha, perdido, preso, sofrendo por causa da sua igreja, de repente, acontece algo inesperado, algo espetacular. Jesus aparece para João. E Jesus aparece para João e então revela para ele, revela para João como será o fim do mundo, como será o fim de tudo, como tudo terminará. Jesus, ele revela para João o que acontecerá com a igreja, qual será o futuro, qual será o destino final da igreja. O que Jesus
revela para João no Apocalipse que pode trazer, que trouxe para ele esperança e que pode também trazer para nós hoje, no contexto que vivemos de incerteza quanto ao futuro, que pode também trazer para nós esperança hoje, num contexto de profunda incerteza. E quando a gente olha o Apocalipse, a gente vê algumas coisas básicas que João vai mostrar, que Jesus vai mostrar para João. A primeira coisa que ele vai mostrar é que há alguém sentado no trono. Quando João tem a visão do céu, quando João é levado aos céus, João ele vê uma porta aberta, ele tem a visão do céu e João vê duas coisas. Ele vê um trono e alguém assentado no trono. Apocalipse ele vai dizer: depois destas coisas olhei, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. O que Jesus estava mostrando para João é o seguinte: é Deus quem governa, é Deus que é o verdadeiro rei, é Deus quem domina, não é César, não é Domiciano, é Deus que é o Senhor de tudo, é Deus que governa, quem tem o controle de tudo é Deus. Não são os governantes, não são os imperadores, é Deus que está sentado no trono. E Ele tem o poder absoluto sobre tudo. A segunda coisa que Jesus revela para João é que Deus deve ser adorado, não César, não Domiciano. A verdadeira adoração, a verdadeira reverência, a verdadeira honra deve ser dada a quem realmente é digno dela. Por isso o Apocalipse ele vai dizer: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só Deus deve ser adorado. Nós vivemos numa sociedade em que pessoas são cultuadas, em que governos são cultuados. No mesmo contexto do Império Romano. E quando João vê o céu, Deus diz para ele: só há uma pessoa digna de ser cultuada, de ser adorada, de ser celebrada, é Deus. A terceira coisa que Jesus vai mostrar para João é que a história da nossa vida, o nosso destino, está na mão do Cordeiro Jesus. João, ele vê o capítulo 5, verso 5 e 6, vai dizer: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre as nações, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados para toda a terra. João estava apavorado, estava tremendo, porque ninguém era digno de abrir o livro. A história da humanidade estava acabada, a história da igreja estava destruída. João diz: o que vai acontecer? Ninguém pode tomar a história na mão. E quando João chora compulsivamente, o ancião chega para ele e diz: pare de chorar. E ele diz o seguinte: olha, o leão da tribo de Judá, ele abriu o livro, ele vai abrir o livro, ele tem o poder para abrir o livro. E quando João se vira para ver o leão, ele vê um cordeiro. A história da humanidade, a história da redenção, a história da nossa vida está na mão do Cordeiro. E o nosso destino,
O nosso futuro não está na mão de ninguém, nem está nas nossas mãos, está na mão do Cordeiro, porque é Ele que cuida da nossa história. João, apavorado, tremendo, com medo do que iria acontecer com a igreja, o Cordeiro diz: olha, não chore, não tenha medo, porque a história do meu povo está na minha mão. A vida do meu povo está na minha mão. Quem controla a história é Deus. E em quarto lugar, Jesus mostra para João que no final da história, nós venceremos. Diante de um futuro incerto, Deus nos mostra no Apocalipse que no final a vitória é nossa. Apocalipse 12, verso 11 diz: eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que dera, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O testemunho que Jesus dá para João é o seguinte: nós vamos vencer, mesmo que isso custe a nossa vida. Tem muita gente hoje no Brasil apavorada com uma possível perseguição. Queridos, nós não somos melhores do que os nossos irmãos chineses. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos coreanos do norte. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos do Afeganistão, que são mortos diariamente. Porque eles podem ser perseguidos, trucidados, mortos, isso não pode acontecer conosco. Mas Jesus diz: no final a vitória é nossa, no final nós vamos reinar, no final as nossas lágrimas serão enxugadas, no final não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Querido, diante da incerteza de um futuro incerto, a única certeza é que Deus está assentado no trono. A única certeza que nós podemos ter do nosso futuro é que quem está sentado no trono é Deus. E é Ele que governa a história, é Ele que governa a nossa vida, é Ele que diz quem vive e quem morre, é Ele que dá a vida e quem tira a vida, é Ele que exalta e abate, é Ele que faz todas as coisas. Por isso Jesus diz que a gente não deve andar ansioso, preocupado de coisa alguma. Por quê? Porque Ele controla a história. Se Deus está reinando e assentado no trono, Ele nos garante a vitória. Ele tem o domínio absoluto da história da nossa vida, do nosso futuro. Por isso o apóstolo diz que nós somos mais do que vencedores. Nós estamos chegando num novo ano, diante de incertezas, diante de um futuro que nós não sabemos como vai ser. Mas há uma certeza: Deus está no trono. E não importa o que aconteça, Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar conosco. Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele vai nos amparar. E no final, Apocalipse diz que todos os nossos inimigos, todos os inimigos da igreja serão lançados no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que se levantam contra a igreja, todos aqueles que perseguem a igreja, todos aqueles que querem destruir o futuro da igreja, serão destruídos pela espada que sai da boca do Cordeiro. Por isso, nós podemos confiar, independente do que seja o ano que vem. Se Deus está conosco, nós vamos passar, vamos vencer, vamos triunfar. Porque este Deus nos garante vitória, mesmo quando custa a nossa própria vida.